20 horas, horário nobre no Instagram, e a nossa live, ó, foi por água abaixo. Confraria do Saber Online de terça-feira sobre comunicação. Não conseguiu ser terminada, eu falei durante 20 minutos, tá aí disponível para quem quiser assistir. E nesse vídeo eu te conto um resumo do que eu queria abordar com vocês, então, para que você repense ou pense sobre a comunicação em tempos de home office forçado, meio que confinado, tá todo mundo junto em casa. Então, acho que o primeiro ponto para a gente lembrar é que comunicação é essencial para gerenciamento de pessoas e de resultados. A comunicação tem a ver com estabelecimento de confiança, confiança não tem a ver com controle, confiança tem a ver com tudo que a gente constrói pouco a pouco em cada situação de comunicação, no trabalho, lá no escritório, e aí eu consigo colher os frutos agora ou não, muitas vezes. Então, confiança não é controle. A comunicação tem muito a ver com colaboração e colaboração não é cooperação. Cooperação é, a gente se ajuda aqui, cada um faz uma parte, a gente entrega um resultado. A colaboração é a gente tem um valor alinhado, a gente sabe onde a gente quer chegar, eu tenho uma entrega diferente para poder fazer realmente um trabalho funcionar. E claro que isso passa por comunicação, alinhamento de expectativas, clareza em cada uma das ações, em cada uma das entregas, em cada um dos prazos que tem que acontecer. Eu sei comunicar como tem o impacto desse trabalho no todo, na visão estratégica que a gente tem aqui como equipe, por exemplo. E um outro ponto é que a comunicação tem a ver com diálogo. Diálogo não tem a ver com monólogo, cada um falando e ninguém se escutando. Diálogo a gente se escuta, a gente tem espaço de fala por meio de perguntas, por meio de vários tipos de recursos possíveis para que as pessoas possam de fato fazer uma conversa e não fazer somente um encontro em que palavras são proferidas, mas não tem um diálogo efetivo. Então, nesse sentido, acho que vale a gente pensar. Empatia é uma palavra-chave em comunicação, e empatia não é essa ideia de se colocar no lugar do outro, mas é eu entender o que está acontecendo, e nesse momento de isolamento social a gente precisa ter mais compreensão do que está havendo, mais visão sobre o todo, mais visão sobre o contexto. Isso é super importante em comunicação, porque o contexto impacta sim. Um home office que não é em isolamento, ele é totalmente diferente de um home office em isolamento. E se a gente for pensar nesse sentido, assim, eu tenho que entender que eu cobrar produtividade igualzinha no escritório, nem o ambiente é igual, nem a cadeira que a pessoa senta é igual, nem a conexão na internet é igual. Além disso, eu não posso querer cobrar muitas vezes, eu entendo que tem uma questão legal muitas vezes, mas eu não posso querer cobrar horários rígidos de trabalho, horário rígido de almoço, porque imagina só um comunicado desse oficial da empresa e a prática sendo outra, e eu tendo que gerenciar essa prática diferente, como é que eu lido com tudo isso? Então é também uma questão de comunicação, como é que a gente consegue ser mais empático nesse momento. E uma dica para você aí que é gestor, que lidera pessoas, empresário, que tem uma equipe. Acho que vale pensar muito na clareza daquilo que você espera que as pessoas entreguem, deixar claras as urgências, prioridades, os prazos, dar espaço de fala para as pessoas, deixar com que elas digam mais, falem mais, contribuam mais também, que seja por meio de recursos que existem. Vamos usar um Mentimeter para criar aí nuvem de palavras, vamos criar um bloco de ideias, vamos criar um Trello com um quadro de informações, enfim. Então acho essencial criar formas de as pessoas poderem contribuir, construir, colaborar para que chegue a um resultado. E isso tem obviamente a ver com a comunicação. Nem que seja fazer um cafezinho digital, um happy hour digital, enfim, tenta pensar em algo que tenha a ver com a sua essência, a cultura da própria empresa também, aquilo que você já fazia fora do escritório, aliás, no escritório, e faça agora fora dele. Então, acho que vale exercitar muito a criatividade, a gente está tendo que exercitar a criatividade nesse momento, então seja criativo para poder ter uma comunicação mais conectada, mais dialogada, mais colaborativa e que estabeleça laços de confiança. Tá todo mundo vivendo uma incerteza tão grande que acho que vale a pena a gente usar e repensar e sair do automático também na comunicação para poder criar outros tipos de estratégias e outros tipos de resultados com as pessoas, outro tipo de conexão com as pessoas. Então fica aí essa reflexão para vocês. Vou dar algumas dicas finais desse vídeo. Então tem esse livro aqui que é Sem Megafone com Smartphone, que é um livro bárbaro da editora da Berge, que trata muito da importância da comunicação para engajamento das pessoas, para gerenciamento de processos e para as lideranças também levarem adiante as mensagens chaves da empresa. Então esse é um livro interessantíssimo para ler.
E aí tem dois livros que eu baseio muito o meu trabalho em termos de linguagem e comunicação nas empresas. São dois livros bem mais técnicos, são livros da linguística, né, da área que eu sou formada. Então são livros de duas pesquisadoras que trabalham com a linguagem no ambiente de trabalho. E elas têm um estudo belíssimo, elas conseguem entrar nas empresas e vão até lá e fazem entrevista, fazem pesquisa sobre reuniões, trabalham questão de gênero, trabalham sobre vários tipos de formatos de interação no trabalho. E elas falam muito fortemente como a liderança é um exercício grande de discurso, de comunicação, de se apropriar, então, da comunicação para lidar com tantos desafios que a gente vive, desde o momento que a gente chega no escritório até a hora que a gente vai embora. Imagina agora que a gente está em casa, que a gente não vai embora. Então, a gente tem esse exercício grande de comunicação para liderar e a identidade de cada um de nós é formada por essa forma de comunicar. Então, olha só, a nossa identidade está bem abalada nesse momento. Como é que a gente usa, então, a linguagem, a comunicação a favor de uma reconfiguração, nem que seja momentânea, de identidade do trabalho, da equipe e da organização. Então, ficam essas reflexões para você. E aí, espero poder encontrar vocês na quinta-feira. A gente tem mais uma live sobre comunicação não violenta. Eu e Patrícia vamos falar sobre isso. E aí, vamos rever esse horário para 19 horas, para sair um pouco desse horário nobre, tá bom? Espero vocês.